Juiz horrível, que é nojento. Bem-vindos de volta ao meu canal! Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos falando sobre os filmes que estão concorrendo a Globo de Ouro, que tem alguma indicação no Globo de Ouro de 2021. O filme de hoje é um que eu assisti ontem mesmo, eu tô gravando esse vídeo na segunda, eu assisti no domingo à noite. Em inglês o nome é The Trial of the Chicago 7. Eu vi ontem no filme, mas eu não tava lembrando, então logo que começa aparece, né, o nome original. Mas aqui ficou como o 7 de Chicago. O filme fala sobre um dos maiores julgamentos da história dos Estados Unidos. Esse julgamento aconteceu depois que houve vários protestos na cidade de Chicago no ano de 1968. Foram protestos organizados por diferentes grupos que queriam protestar contra a guerra do Vietnã, que estava acontecendo ainda no momento. E eles não combinaram entre si, cada um desses grupos tinham seus líderes, seus próprios líderes. Eles combinaram de fazer um protesto no dia que aconteceu uma convenção lá na cidade de Chicago anunciando a candidatura do presidente Humphrey. Então eles aproveitaram que ia haver essa convenção ao ar livre, que já ia reunir muitas pessoas, e cada um com seus respectivos grupos organizaram protestos. Só que a princípio seriam protestos pacíficos, é claro, mas toda a questão é como a polícia reagiu a esses protestantes, a esses protestos, que foi talvez uma das maiores reações violentas que já houve da polícia americana, em massa, né, em um grande número de policiais, das forças. O governo dos Estados Unidos resolveu acusar esses grupos, os líderes principalmente, né, os líderes desses grupos, de formação de quadrilha, de conspiração, como se eles tivessem tramado entre eles, o que na verdade não aconteceu. Mas o governo, como uma jogada política, resolveu fazer essa acusação. No elenco do filme tem o Sacha Baron Cohen, que talvez algumas pessoas conheçam mais pelo personagem que ele interpreta já há anos, o Borat. Inclusive ele tá concorrendo não só a um Globo de Ouro por esse papel aqui no filme do 7 de Chicago, como também pelo papel de Borat em outro filme que ele fez. Ele interpreta o Abbie Hoffman, que é um líder de um grupo denominado hippie, que tem essa luta toda a favor da paz, contra a guerra, contra a violência. Tem também o Eddie Redmayne, que é já um ator que ficou muito consagrado, porque ele fez papéis até hoje na carreira dele, assim, alguns papéis muito bons. Inclusive ele ganhou o Oscar por interpretar o Stephen Hawking no filme da Teoria de Tudo. Então ele já era assim considerado uma estrela. E no filme ele interpreta o personagem do Tom Hayden, que é o líder do grupo de estudantes. Eu não sei se eu consideraria ele como o personagem principal, o ator principal do filme. Eu acho que não tem um ator principal. O Sacha tá concorrendo a coadjuvante, e no papel dele eu até consigo ver mesmo toda uma característica de coadjuvante, né? Um papel de coadjuvante. Agora, do Eddie Redmayne eu não consigo ver como principal, apesar de ele se mostrar mesmo como o líder de todos, e ele ter muito destaque no filme e ter uma importância realmente pra toda a história. Mas no filme mesmo eu não consegui enxergar ele como sendo o personagem principal, o papel principal. Tanto que, se você for procurar, o Sacha vai aparecer na frente dele, e mais ninguém foi nomeado ou indicado a nenhuma outra categoria assim de ator mesmo, só o Sacha como coadjuvante. Eu também tenho o Mark Rylance, que faz o personagem do William Kanzler, que é o advogado dos 7 julgados, lá dos 7 réus, que são os líderes de cada grupo. E ele tem um papel também muito importante, todos eles têm os papéis de cada um são muito importantes para a história do filme. E também tem o Joseph Gordon-Levitt, e ele interpreta o advogado da acusação. Então ele foi contratado pelo governo dos Estados Unidos para acusar os réus, né, para ganhar a causa. O nome dele é Richard Schultz, advogado real, e ele tem um papel interessante também, porque você vê que ele é uma pessoa muito íntegra mesmo, é um advogado íntegro e é uma pessoa íntegra. Então ele deixa claro que ele foi contratado para fazer aquilo, então ele vai se esforçar para ganhar a causa, para ser mesmo o melhor advogado que ele pode ser.
mas ele não deixa a humanidade dele de lado. Então, em várias coisas que acontecem lá, vários momentos durante o julgamento, ele não é aquele imparcial que demonstra frieza. Até se ele tiver que ficar de alguma forma do lado dos réus por conta do que está acontecendo, ele vai demonstrar que ele está apoiando de alguma forma, mesmo que ele esteja acusando todos eles. Então é um papel também muito importante, apesar de que ainda assim eu acho que o do outro advogado, do advogado dos réus, teve mais destaque por tudo que acontece, né? Porque ele é um advogado que está lutando contra a justiça americana, o governo dos Estados Unidos, e lutando contra um monte de falha, um monte de injustiça, na verdade, que ocorre lá. Então o papel dele é muito eletrizante, é bem enérgico mesmo. O filme foi dirigido pelo Aaron Sorkin, que também dirigiu, eu li isso depois, eu fui procurar e aí eu descobri que ele também foi o diretor da Rede Social, aquele filme que conta um pouco da história do Facebook, da criação do Facebook, e também ocorre em volta do julgamento. E algo que eu li também, e que é real, ele usa muito esse efeito assim do flashback. Inclusive, assistindo o filme do 7 de Chicago, eu tive que voltar muitas vezes. Não só pelo fato de, às vezes eles falam algo relacionado lá ao julgamento, né, algo um pouco mais técnico, que no primeiro momento você lê e não entende, então eu voltava pra ler de novo. E é uma fala muito, muito constante, não é algo que cansa, é algo assim bem enérgico mesmo, o tempo todo. Então você tem que estar prestando bem atenção, e que bom que a gente consegue voltar, porque se fosse num cinema, de repente assistindo, já perderia e talvez, né, não compreenderia outra coisa. Mas nesse caso dá pra voltar, então dá pra você entender melhor. E também voltei quando teve esses flashbacks, porque às vezes eu me perdia. Acontece muito rápido. No momento tá no julgamento, toda a tensão do julgamento e todo aquele ritmo, né? Um ritmo rápido, e de repente volta pro flashback do que aconteceu, do que eles estão julgando lá na hora, né? Pra mostrar pra gente como aconteceu. E às vezes eu me perdia nisso. Eu não sabia, nossa, mas tá falando disso, mas voltou pra isso, ou quem tá falando agora? Era uma coisa meio assim. Então eu dava pausa, voltava um pouquinho e assistia e conseguia entender. Enquanto assistia, eu me lembrei um pouquinho daquele filme que o Chadwick Boseman interpreta um advogado que foi, acho que um dos maiores advogados negros dos Estados Unidos. Só que como era bem na época da segregação, né, era até na época da Segunda Guerra ainda, então um advogado negro era impossível de se imaginar. E nesse filme ele tem que ter um segundo advogado. Ele tá defendendo um caso, ele é o advogado que tá defendendo um caso, só que ele não pode nem abrir a boca dentro da corte, dentro do tribunal. Então tem que ter um segundo advogado, e é um advogado branco, claro, mas por ironia é judeu, então tem toda a história lá por trás também que envolve isso. Mas é um advogado branco, então ele que se expressa, ele que faz tudo lá dentro do tribunal. Algumas coisas que acontecem no filme de Chicago, do 7 de Chicago, me fizeram lembrar isso, porque também tem um personagem negro, que inclusive é um dos réus, que ele tá lá, assim, quase que só por ele ser negro. Então, o advogado dele não tá lá pra representar ele, porque aconteceu alguma coisa, de repente, com ele que ele não pode estar lá. Então, ele tá sem advogado dentro do tribunal. Ele tenta sempre falar com o juiz, mas ele não pode falar com o juiz, né? Porque ninguém pode falar com o juiz diretamente no tribunal. Então, isso me remeteu a esse filme do Chadwick. E é uma das partes mais fortes que acontecem envolvendo o personagem dele. Esse personagem é interpretado pelo ator Yahya Abdul-Mateen. Ele interpreta o personagem do Bob Seale. Ele é, com certeza, um dos mais injustiçados lá dentro. E o juiz do julgamento é um caso à parte. Pensar que tudo que ele fez lá, que a gente tá assistindo no filme, foi o que aconteceu de verdade. É uma raiva tremenda. Porque ele é horrível, um juiz horrível que é nojento. Ele é interpretado pelo ator Frank Langella, e o personagem dele, né, a pessoa que é o juiz, é o Julius Hoffman. Coincidentemente, ele tem o mesmo sobrenome do Sacha, do personagem do Sacha, que é o Abbie Hoffman, e isso até inclusive é um motivo para fazer uma graça lá na hora, o que dá até uma leveza assim no filme, como o personagem do Abbie Hoffman junto com o seu colega lá de grupo, que também está sendo julgado, que é o Jerry Rubin, interpretado pelo Jeremy Strong, por conta do jeito deles mesmo, né? Eles são lá os hippies, todos naturais, então tem toda aquela
vibração, o que é totalmente contrário do personagem do Ed Redmayne, do Tom Hayden, que já é uma pessoa totalmente séria e por mais que ele esteja lá sendo julgado junto com os outros, ele quer seguir a lei certinho e ele tá vendo todas as injustiças que estão acontecendo lá na frente dele e ele tá quase que, né, reverenciando tudo, e isso dá uma certa irritação. Acho que até por isso que é difícil olhar pro personagem dele assim e sentir uma certa simpatia, pelo menos pelo quase praticamente o filme todo. O Webb força muito na questão de que aquilo não é um julgamento criminal, é um julgamento político. E eles falam, mas esse julgamento político não existe, mas ele bate na tecla que é um julgamento político e não deixa de ser. E eu me lembrei que o Ed e o Sacha já trabalharam juntos, eu não sei se em outros filmes, outras vezes, mas o que eu me lembro foi no filme Os Miseráveis, lá no musical. Inclusive o Ed também era um revolucionário lá ele tá lutando depois da Revolução Francesa. E o personagem do Sacha já é aquele fanfarrão que só quer ganhar vantagem de tudo, né? Não tá nem aí. Acho que eles só vão se encontrar assim no final. Não tem uma ligação muito próxima. E agora nesse filme, pelo contrário, eles têm um embate, né? Muito grande. As ideias do que... Por que cada um tá lutando, em troca de quê. E depois de tudo isso, é um filme muito poderoso mesmo. É muito bom, ele foi feito mesmo pra ser bom, é bem de qualidade mesmo. E não é à toa que ele tá concorrendo a 5 indicações, só o Globo de Ouro. Então ele tá concorrendo a melhor filme de drama. No Globo de Ouro eles dividem as categorias entre filme de drama e filme de comédia ou musical. Então esse, como não é nem comédia nem musical, é caracterizado como filme de drama. Melhor ator coadjuvante, Sacha Baron Cohen. Melhor direção, então Aaron Sorkin tá concorrendo a melhor diretor também. Melhor roteiro e melhor canção em filme. Não é trilha sonora, é canção. Eu tô quase apostando de que o Sacha vai ganhar como coadjuvante, porque o papel dele é muito bom. É quase assim, o melhor papel do filme, que leva o filme, como eu disse... Ele é muito assertivo, ele é muito inteligente, tem até um momento que eles falam lá, você duvida, que acho que um dos advogados fala pro Tom, você duvida dele, você acha que ele é bobo, mas ele é muito inteligente, e realmente ele é, porque você olha lá, é um hippie que tá sempre doidão, mas na verdade ele é um dos mais inteligentes e sensatos pelas coisas coerentes que ele fala. Eu só esqueci de acrescentar o tamanho desse julgamento. Durou 189 dias. Em torno de 6 meses. Essa foi mais uma indicação minha pra vocês assistirem. Aproveitem que está disponível na Netflix também. Assistam, façam isso que eu falei, assim, se vocês perderem, voltem quanto precisarem pra entender. Mas é muito legal assistir e entender o que aconteceu, ver a história, ver todas a politicagem, todas as coisas acontecendo lá e eles não podendo fazer nada. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que o Sacha vai ganhar, se vocês gostam desse tipo de filme, e curtam o vídeo também, compartilhem. E muito obrigada por terem assistido. E até o próximo, que eu vou trazer mais uma sugestão de filme indicado ao Globo de Ouro ou alguma série que está sendo indicada também. Um beijo e até o próximo vídeo.